Olá para você que está sempre acompanhando o canal Gabaritando Questões. E hoje nós vamos analisar uma prova teórica realizada no dia 26 de julho de 2024. Vamos conferir 20 questões desta prova teórica do Detran. Aproveite estas questões para você estudar e se preparar também para a sua prova do Detran. Lembrando que a resposta correta da questão, o Detran disponibiliza na cor verde. Já a resposta errada, a resposta que o aluno acabou marcando na sua prova, o Detran disponibiliza na cor vermelha. Sendo assim, vamos começar a análise aqui desta prova. Questão número 1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu capítulo 6, a educação para o trânsito, e o Sistema Nacional de Trânsito estabelece que a educação para o trânsito, oferecida em todos os níveis de ensino, deve... Uma questão que fala sobre a educação para o trânsito. A educação para o trânsito deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Esta é a resposta correta aqui da questão número 1. A educação para o trânsito, que deve ser oferecida em todos os níveis de ensino, ela deve ter como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e também atitudes em relação ao nosso trânsito. Já na resposta errada, o aluno acabou marcando que a educação para o trânsito deve caracterizar o Estado como o único responsável pela diminuição do número de acidentes fatais no trânsito. Resposta errada para a questão e uma dica para você que vai realizar a sua prova teórica do Detran. Quando aparecer nas respostas da sua prova palavras que exageram ou que restringem a informação, como no caso aqui, o Estado como único responsável pela diminuição do número de acidentes fatais no trânsito. Perceba que a palavra único deixa a resposta da alternativa D errada. O Estado não é o único responsável. Resposta errada. Portanto, palavras como único, todos, sempre, nunca, somente, apenas. Esses tipos de palavras podem deixar a resposta errada. Atenção a esses tipos de palavras, procure destacá-las e interpretar corretamente as respostas das questões. Próxima questão. Os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo. Resposta correta da questão: devem sair sempre pelo lado da calçada. Perceba que na questão anterior eu citei palavras que exageram ou restringem a informação, como no caso aqui a palavra sempre. A palavra sempre ela acaba exagerando em algumas situações, não é o caso aqui desta questão. Nesta questão, a palavra sempre ela deixa a resposta correta. Então não é porque tem esse tipo de palavra na frase, na resposta, que você vai eliminar a resposta. Não é isso. Destaque esse tipo de palavra e interprete sempre o contexto da questão, da resposta, para decidir qual é a resposta correta da questão. Então, aqui na questão número 2, os passageiros de um veículo, ao descer ou também ao embarcar no veículo, eles devem utilizar sempre o lado da calçada. É mais seguro e também correto para os passageiros de qualquer tipo de veículo embarcarem e desembarcarem pelo lado da calçada. Inclusive, recentemente vem acontecendo vários acidentes nos quais o passageiro acaba abrindo a porta do veículo pelo lado do trânsito e derrubando motociclistas, derrubando ciclistas também, entre outros tipos de acidentes que podem acontecer quando o passageiro de um veículo abre a porta pelo lado do trânsito.
Portanto, isso deve ser sempre evitado pelos passageiros. E na resposta errada, o aluno acabou marcando que podem sair por qualquer um dos lados. Resposta errada e mais uma palavra aqui que exagera. A palavra qualquer, dependendo do contexto, pode deixar a resposta errada também. Logo, a sua leitura e interpretação nas questões e respostas deve ser uma leitura sempre muito atenta e marcando esses tipos de palavras que podem trazer erros ou, no caso aqui da questão, podem trazer também acertos às respostas. Portanto, atenção sempre. Próxima questão. Os fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro. Quais são esses fatores que interferem negativamente, de forma negativa, num trânsito humano e seguro? Na resposta errada, o aluno acabou marcando a falta de áreas de estacionamentos. Resposta errada. São fatores que interferem negativamente num trânsito humano e seguro. A falta de controle do indivíduo, o egoísmo e também a supervalorização da máquina. Resposta correta aqui da questão número 5. Falta de controle emocional do indivíduo, do motorista, a direção do seu veículo automotor, egoísmo e também supervalorização da máquina, entre outros fatores que interferem negativamente no nosso trânsito. Próxima questão. Quais das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas das vias? Atenção ao comando. Não faz parte das condições adversas das vias. Resposta correta, alternativa A. Não faz parte de condições adversas das vias, por exemplo, a chuva, a neblina e a neve, que são condições adversas do tempo. Chuva, neblina e neve são condições adversas de tempo. E horário de chegada é uma condição adversa de trânsito. Sendo assim, resposta correta para a questão número 6. Não fazem parte das condições adversas das vias, chuva, neblina e neve, pois são condições adversas de tempo, e horário de chegada, que é uma condição adversa de trânsito. E na resposta do aluno, ele acabou marcando condições adversas das vias. Muito provavelmente ele não leu esta palavrinha não aqui no comando da questão. Muita atenção sempre com a leitura, com a interpretação, destacando esses tipos de palavras principais, tanto nas questões quanto também nas alternativas. Portanto, desníveis, trechos escorregadios, obras na pista são condições adversas de vias. Questões sempre muito fáceis na prova do Detran sobre condições adversas. Esse tipo de questão você não pode errar na sua prova do Detran, pois são questões fáceis de responder. Próxima questão. No que diz respeito aos equipamentos obrigatórios de um automóvel, produzido a partir de 1999, considere. Mais um assunto que você precisa dominar, saber quais são os equipamentos obrigatórios de um veículo automotor. Item número 1. É um equipamento obrigatório nos veículos automotores produzidos a partir do ano de 1999? Sim. Veículos produzidos a partir deste ano devem possuir espelho retrovisor externo em ambos os lados, ou seja, lado esquerdo e lado direito do veículo automotor. Espelho retrovisor externo
em ambos os lados, é um equipamento obrigatório para todo veículo automotor produzido a partir do ano de 1999. Próximo item: registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, o chamado tacógrafo. Item 2, item errado. O tacógrafo não é um equipamento obrigatório para um automóvel. Resposta errada, item errado aqui na questão. O tacógrafo, que é um registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ele só é equipamento obrigatório para veículos de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, veículos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19 toneladas, veículos de transporte escolar, veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e também veículo de transporte de produtos perigosos. Portanto, tacógrafo só é item obrigatório para esses tipos de veículos automotores. Ele não é um item obrigatório para um automóvel. Item número 3, cinto de segurança graduável e de 3 pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos centrais, o cinto pode ser do tipo subabdominal. Sendo assim, item número 3 correto. É correto o que se afirma em itens 1 e 3 apenas. Resposta correta da questão. Próxima questão. Mais uma questão sobre condições adversas. Perguntando agora sobre condições adversas do motorista. Quais são aqui condições adversas do motorista? Falta de atenção é uma condição adversa de motorista. Só que chuva e vento não são condições adversas do motorista, são condições adversas de tempo. Portanto, a alternativa A ficou errada. Resposta correta: estado alcoólico, sono, audição e visão deficientes são alguns exemplos de condições adversas do motorista. Próxima questão. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. A questão traz 3 motoristas que estão completando o seu primeiro ano habilitados nas suas permissões para dirigir. Só que esses motoristas cometeram infrações de trânsito durante este primeiro ano. E a questão pergunta ao final: a Carteira Nacional de Habilitação será conferida apenas a qual ou quais motoristas aqui na questão? Ou seja, a questão pergunta quem terá direito a receber a Carteira Nacional de Habilitação. Motorista número 1, ele cometeu uma infração de natureza grave. Estava habilitado na permissão para dirigir e cometeu uma infração de natureza grave. Ele vai ter direito a receber a Carteira Nacional de Habilitação após o primeiro ano habilitado? Motorista número 1 não terá direito a receber a sua Carteira Nacional de Habilitação, pois ele cometeu uma infração de natureza grave e vai ter a sua permissão para dirigir cancelada. Portanto, a resposta do aluno ficou errada. Motorista número 1 não terá direito a receber a Carteira Nacional de Habilitação. E o motorista número 2, por que ele não terá direito também à sua Carteira Nacional de Habilitação? Porque ele cometeu 2 infrações de natureza média. Quem comete 2 infrações de natureza média, estando habilitado na permissão para dirigir, terá
esta permissão também cancelada. Não terá direito a receber a carteira nacional de habilitação. E o motorista número 3, por que ele, apenas ele, tem direito a receber a carteira definitiva, sendo que ele cometeu 3 infrações de natureza leve? 3 infrações de natureza leve cancelam a permissão para dirigir? Não, não há problema nenhum cometer, estando habilitado na permissão para dirigir, 3 ou até mais infrações de natureza leve. Portanto, motorista número 3 é o único motorista aqui na questão que terá direito a receber a sua carteira definitiva após o primeiro ano habilitado na permissão para dirigir. Lembrando que você, principalmente você que está se habilitando na permissão para dirigir, você não pode cometer, neste primeiro ano habilitado, nenhuma infração de natureza grave ou de natureza gravíssima. Não poderá cometer nenhuma infração de natureza grave ou de natureza gravíssima, ou ainda a reincidência em infrações de natureza média. Reincidência em infrações de natureza média também cancelam a permissão para dirigir. As únicas infrações que o condutor habilitado na permissão para dirigir pode cometer são uma infração de natureza média e infrações de natureza leve. Neste caso, não haverá problema algum. Mas, se acontecer esta situação aqui específica, o condutor terá a sua permissão para dirigir cancelada. E se ela for cancelada, ele terá que realizar um novo processo de habilitação, ou seja, tirar carteira de motorista novamente. Próxima questão. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Mais uma questão que o Detran trouxe 3 itens e aqui ele faz a pergunta. Procure ler sempre o comando aqui da questão corretamente. Até antes de interpretar os itens, venha aqui, leia sempre o comando de todas as questões. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para poder agir de acordo com o que está descrito em quais itens aqui na questão. Claro que você já vê o gabarito, item 1 apenas. No item 1 diz o seguinte, que os motoristas devem acionar corretamente um serviço de emergência local. Com certeza, quando há um acidente com vítimas, estudamos em noções de primeiros socorros que a primeira providência a ser tomada é a sinalização do local e o chamamento de resgate, principalmente ligando para os números 192, número do SAMU 192 e Corpo de Bombeiros 193. Para as localidades que possuem esse tipo de serviço de emergência. Quase todas as regiões do Brasil possuem estes serviços de emergência. Então, item 1 estava correto, mas o aluno acabou marcando 2 e 3 apenas. Vamos ver por que estão errados o item 2 e 3 aqui na questão. No item 2, o Detran usou esta palavra, a palavra diagnosticar, ainda mais com rapidez e também segurança, as complicações na saúde da vítima. Palavras que deixam respostas de noções de primeiros socorros erradas. Isso não é um dever dos motoristas. Você não tem o dever de diagnosticar, ainda mais com rapidez e segurança, as complicações em uma vítima de acidente de trânsito. Isso não é possível, somente os médicos saberão diagnosticar. Resposta, portanto, errada.
e também não é dever dos motoristas saber utilizar técnicas simples, muito menos saber técnicas complexas de atendimento às vítimas. Portanto, o item 3 também fica errado aqui na questão. Logo, em respostas de primeiros socorros, a palavra diagnosticar sempre vai trazer erros para a resposta e também a questão de saber utilizar técnicas simples ou complexas no atendimento à vítima deixa a resposta de primeiros socorros errada. Claro que, se nós tivermos treinamento e soubermos utilizar boas técnicas, estaremos ajudando muito vítimas de acidentes de trânsito. No entanto, isso não é dever dos motoristas. Sendo assim, a resposta fica errada. Próxima questão tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e de conduta. Aqui estamos falando de qual tipo de sinalização? São as placas educativas. Placas educativas têm essa finalidade, a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e também seguro no trânsito. Sinalização através de placas educativas. Não é placas de advertência. As placas de advertência advertem ao condutor sobre as situações potencialmente perigosas à frente. Portanto, resposta errada aqui na questão. Próxima questão. Quais são os 4 tempos de um motor a combustão interna? Resposta correta, admissão, primeiro tempo. Na admissão ocorre a mistura de ar e combustível. Segundo tempo, compressão. Essa mistura de ar e combustível é comprimida. Terceiro tempo, explosão. A mistura ar e combustível recebe uma centelha elétrica, uma faísca elétrica explodindo. E quarto e último tempo, escapamento. Os gases que restaram da queima da mistura ar e combustível são eliminados pelo escapamento. Sendo assim, quais são os 4 tempos de funcionamento de um motor a combustão interna? Admissão, compressão, explosão e escapamento. Próxima questão. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. Isso é considerado uma infração de natureza média, passível de multa e 4 pontos lançados no prontuário do condutor, além de uma remoção do veículo do local. Quem assiste às minhas aulas, às minhas correções de questões, já está muito atento a este macete. Nas infrações de estacionamento irregular e sem a presença do condutor, haverá a medida administrativa de remoção do veículo do local. Logo, quando na sua prova perguntar alguma infração de estacionamento irregular, lembre-se da palavra remoção do veículo. Isso vai fazer você acertar esse tipo de questão na sua prova teórica com tranquilidade. O problema aqui do aluno é que ele confundiu e acabou marcando retenção do veículo. Neste caso, não é uma retenção veicular, mas sim uma remoção do veículo do local no qual ele está atrapalhando a movimentação de outro veículo. Sempre que o veículo tornar-se um obstáculo na via, atrapalhando, impedindo a movimentação de outros veículos ou pedestres, ciclistas, além da multa, haverá esta medida administrativa
de remoção do veículo do local. Macete que te ajuda a acertar esse tipo de questão com tranquilidade. Próxima questão. Leia o texto abaixo para responder a questão. Então vamos ler atentamente o texto para respondermos a pergunta aqui da questão 17. Mas nesse caso, você pode já descer aqui e sempre ler a pergunta, ler o comando, para você saber já interpretar corretamente o que está sendo pedido. Então, o comando da questão diz o seguinte: dentre as infrações de trânsito mencionadas no texto, a de natureza grave. Qual que é uma infração de natureza grave que vai ser citada aqui no texto? Então vamos ler o texto para tentar identificar aqui qual é uma infração de natureza grave. Andar de táxi é uma caixinha de surpresas, em boa parte das vezes desagradáveis. Foi o que descobriram os técnicos da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, depois de 464 corridas em 4 capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Salvador, realizadas no ano passado. Até agora não citou nenhuma infração. Vamos à segunda parte do texto. As falhas incluíram até o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Muitos falaram ao celular. Falar ao celular, estando o motorista na direção do veículo automotor, é uma infração de natureza grave? Será que falar ao celular é uma infração de natureza grave? Não, esta não é a resposta. Falar ao celular, se o condutor não está segurando o celular, não está manuseando o celular, é uma infração de natureza média. Falar ao celular, usando fones de ouvidos, é uma infração de natureza média. Já se o condutor estiver falando ao celular, segurando o celular, aí muda para infração gravíssima. Muita atenção com isso. Manusear o telefone celular à direção do veículo é uma infração daí de natureza gravíssima. Segurar o celular para conversar, mandar mensagens, pegar o celular para olhar uma mensagem, enfim, você está manuseando o telefone celular. Infração gravíssima daí. Fumaram. Será que fumar é uma infração de trânsito e de natureza grave? Fumar não é uma infração de trânsito. Você não encontra esta infração no Código de Trânsito Brasileiro. Mas, se o condutor está fumando à direção do veículo automotor, ele está dirigindo com apenas uma das mãos. E se ele está dirigindo com apenas uma das mãos, ele está cometendo uma infração de natureza média. Portanto, fumar à direção de um veículo automotor se equipara a dirigir com apenas uma das mãos. Portanto, infração média e não de natureza grave. Fizeram barbeiragens, passaram no vermelho. Passar no sinal vermelho do semáforo é uma infração de natureza grave? Não, é uma infração de natureza gravíssima. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou a placa de pare, parada obrigatória, é uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Por fim, não usaram o cinto de segurança nem pediram que o passageiro o fizesse. Deixar o condutor ou o seu passageiro de utilizar o cinto de segurança. Esta sim é uma infração de natureza grave, passível de multa, com 5 pontos no prontuário do condutor e também a retenção do veículo até a colocação do cinto de segurança pela pessoa que não está utilizando. Logo, esta é a resposta correta aqui da questão. Dentre as infrações de trânsito mencionadas no texto, a de natureza grave é deixar de usar o cinto de segurança. Vamos subir um pouquinho o texto para ver as respostas desta questão. Na resposta do aluno, ele marcou falar ao celular
na condução do veículo. Falar ao celular é uma infração de natureza média se o motorista não estiver segurando o aparelho. Se o motorista estiver segurando o aparelho, a infração muda para gravíssima. E a resposta correta da questão: não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento, seja o condutor deste veículo ou o seu passageiro. Resposta correta da questão: infração de natureza grave passível de multa. Próxima questão desta prova: indique a placa de regulamentação que significa peso máximo permitido por eixo. Peso máximo permitido por eixo é a placa aqui da alternativa B. Veja o desenho aqui do eixo de um veículo automotor. Esta placa sinaliza peso máximo permitido por eixo e, no caso aqui, até 2 toneladas de peso máximo permitido por eixo. Resposta correta, então, alternativa B. No entanto, o aluno marcou a alternativa D e acabou marcando a placa que sinaliza peso bruto total máximo permitido. No caso aqui, 10 toneladas. Questão 21. Uma questão de direção defensiva muito fácil, muito tranquila. O modo eficiente de lidar com o carro colado atrás do seu no trânsito. O que fazer quando você tem um veículo, alguém colado atrás do seu veículo no trânsito? Será que é correto você parar bruscamente? Se você parar bruscamente, você vai causar um acidente de trânsito e vai ser o culpado pelo acidente. Então, não é esse o modo eficiente de lidar com esta situação. O modo eficiente é você diminuir a sua velocidade aos poucos e sempre sinalizando esta intenção de diminuir a velocidade. E você vai lá facilitar a ultrapassagem deste veículo que está lá colado à sua traseira, querendo te ultrapassar. É correto, então, sempre facilitar a ultrapassagem, deixá-lo passar, deixá-lo ir embora e você dirigir tranquilo. Isso é direção defensiva. Questão 22. É proibida a circulação de bicicletas onde? Onde que é proibida a circulação de bicicletas? Toda semana, praticamente, eu gravo um vídeo deste formato, deste modelo e trago essa questão aqui. Ela se repete toda semana em questões do Detran. Onde é proibida a circulação de bicicletas? Nas rodovias. Nas rodovias é proibida a circulação de bicicletas, exceto, muito cuidado com essa parte, exceto se nesta rodovia houver um acostamento. Se houver acostamento, o ciclista transita pelo acostamento, daí não tem problema. Ou se nesta rodovia existir faixas de rolamento próprias para os ciclistas. Logo, esta é a resposta aqui da questão. É proibida a circulação de bicicletas onde? Nas rodovias, salvo, exceto, se nesta rodovia houver um acostamento ou uma faixa de rolamento própria para o trânsito de bicicletas. E o trânsito de bicicletas, como regra geral, ele não é proibido nas avenidas e também ruas de uma cidade, mesmo que esta avenida tenha velocidade acima de 50 km por hora. Resposta errada aqui na questão. Próxima questão, e mais um assunto que se repete sempre em questões do Detran, sobre pontuação de infrações de trânsito. Nas infrações de natureza gravíssima e grave, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação do proprietário do veículo.
A questão pergunta sobre pontuação da infração gravíssima e da infração grave. Infração gravíssima são 7 pontos lançados no prontuário do condutor. Infração grave são 5 pontos lançados no prontuário do condutor. Portanto, alternativa correta, alternativa D. 7 e 5 pontos, respectivamente, ou seja, na ordem perguntada na questão. Mas o aluno acabou marcando 5 e 4. 5 é a pontuação da infração grave e 4 é a pontuação da infração de natureza média. Vamos até colocar aqui para você estudar corretamente. Infrações de natureza média, 4 pontos lançados no prontuário do condutor. E também faltou a infração de natureza leve. Infração de natureza leve, 3 pontos lançados no prontuário do condutor. Portanto, estude os tipos de infrações de trânsito e suas pontuações. Assunto sempre cobrado em questões do Detran. Próxima questão. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração, fazendo com que o condutor responda mais severamente pelo crime que ele praticou à direção de um veículo automotor. No item número 1, diz: condutor que não possuir a carteira nacional de habilitação. Quando a pessoa comete um crime de trânsito e não possui habilitação, a penalidade do crime de trânsito ela é agravada. Portanto, item 1 correto. O fato de o condutor não possuir a carteira nacional de habilitação é um agravante de penalidade de crime de trânsito. Item número 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. Isso é um agravante de penalidade de crime de trânsito? Não. O fato de o veículo não estar devidamente licenciado é uma infração de trânsito, de natureza gravíssima, inclusive. Mas o fato de o condutor se envolver em um crime de trânsito e estar com seu veículo sem o licenciamento devido, esse fato não agrava a penalidade de crime de trânsito. Esse fato é apenas uma infração de trânsito, natureza gravíssima, passível de multa. E por fim, item número 3. Se o crime de trânsito é cometido sobre a faixa destinada a pedestres. Se o crime é cometido sobre faixa de pedestres, esse fato entra como agravante do crime de trânsito cometido pelo condutor. Sendo assim, são agravantes do crime de trânsito o item 1 e o item 3. Alternativa D é a alternativa correta aqui da questão. Próxima questão desta prova, questão 26. Você está passando por uma rua de grande movimentação de veículos e é obrigado a caminhar pela rua porque vários clientes de um restaurante estacionaram seus veículos sobre a calçada. Nesse caso, é correto afirmar que os condutores desses veículos estacionaram sobre a calçada. O que é correto afirmar sobre esta situação aqui da questão? Resposta errada. Esses condutores reproduzem uma conduta adequada para compartilhar o espaço. Será que a conduta destes motoristas é uma conduta adequada no trânsito? Pelo contrário, é uma conduta inadequada e ainda constitui infração de trânsito. Você estacionar o seu veículo automotor sobre a calçada é uma infração de trânsito passível de multa e remoção do veículo, conforme vimos numa questão anterior desta prova.
estacionamento irregular, prevê multa e ainda remoção do veículo do local. Logo, esta é uma conduta inadequada. E na resposta correta, o Detran trouxe que esses motoristas consideram irrelevantes os princípios de cidadania e também de solidariedade, pois estacionaram sobre a calçada e estão obrigando os pedestres a caminhar pela rua. Sendo assim, resposta aqui da questão, alternativa C. Os motoristas consideram irrelevantes os princípios de cidadania e solidariedade. Questão 27. Num veículo automotor, a gasolina ou a álcool, a eletricidade é responsável principalmente pela... Qual é a principal finalidade da eletricidade num veículo automotor? É a ignição, o funcionamento desse veículo, partida e funcionamento, ignição, e também o sistema de iluminação deste veículo. A eletricidade é responsável principalmente pela ignição e iluminação. E por fim, última questão desta prova que estamos analisando, o triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo ou atrás do acidente de trânsito. Sempre antes do veículo, antes de um acidente de trânsito, colocamos o triângulo de sinalização. Sendo assim, responder que devemos colocar o triângulo no centro da faixa ou acostamento já deixa a resposta errada, pois o triângulo deve ser colocado sempre antes do veículo ou, no caso de um acidente, antes do acidente. E sempre colocá-lo a uma distância adequada para a visibilidade dos demais condutores. Os demais condutores devem ver primeiramente a sinalização, uma boa sinalização na via, para somente depois ver o veículo parado, estacionado, ou também no caso de acidentes. Logo, coloque sempre o triângulo de sinalização antes e a uma distância adequada para a visibilidade de todos. Isso evita acidentes, evita consequências. Portanto, conferimos aqui 20 questões de uma prova teórica do Detran realizada no dia 26 de julho de 2024. Aproveite estas questões para você estudar e se preparar melhor para a sua prova teórica do Detran. E se este conteúdo agregou conhecimentos para você realizar a sua prova, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e assistir também os outros vídeos do canal. Tenho certeza que os conteúdos aqui do canal vão ajudá-lo a se preparar muito bem para gabaritar todas as questões da sua prova. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.